Olá, eu sou a Adriele Gama, advogada da Adjur, e vim trazer para vocês o que nós prometemos ontem a respeito do assunto super polêmico que foi a separação do Gustavo Lima e da Andressa, né? Estou aqui com o Dr. Jordão e vamos falar um pouquinho com vocês dessa separação do cantor e o pedido de indenização, obviamente, pela quebra de contrato, né, doutor Jordão, decorrente dessa suposta traição. Nós não estamos aqui falando que houve uma traição, né? Há uma suposição dela. O que nós vamos focar aqui realmente no nosso bate-papo é a respeito da indenização do regime adotado pelo casal e o porquê do espanto e questionamento de muitas pessoas sobre toda essa situação. Realmente foi um assunto, né, de grande polêmica nessas últimas semanas, e aqui cumpre aqui o nosso papel a gente destacar em que consiste o regime adotado por eles e qual foi o regime adotado. Né? Primeiro, o regime foi da separação total de bens. Esse regime basicamente consiste na separação absoluta patrimonial dos bens dos casais, em que o casal adquire tanto antes quanto durante a constância do casamento são tidos como os bens particulares, ou seja, não são bens comuns, então não se comunicam entre eles. E quanto à indenização, essa indenização ela está prevista, né, ela não decorre exclusivamente desse regime, ela tem que estar de forma expressa em um contrato celebrado pelas partes, de forma voluntária, em que vai fazer previsão dessa cláusula aí. Pois é, doutor, muitos desconhecem sobre esse contrato, que é um pacto pré-nupcial, também chamado de pacto antinupcial. Ocorre que, conforme vemos em nossos atendimentos, poucos casais têm conhecimento acerca do assunto, sem considerar que ainda é um tabu para muitos casais essa discussão sobre os bens. Afinal, existe ainda aquele preconceito de que antecipar esse assunto seria considerar demonstrar, né, interesse no patrimônio do outro. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse contrato e as suas peculiaridades. Isso é verdade, doutora. Infelizmente, existe um grande preconceito por parte dos casais em discutirem isso, né? Mas o pacto pré-nupcial, ele nada mais é que um contrato. E ele é uma exigência, uma pré-exigência para a escolha de um regime que não seja aquele convencional. Hoje, a gente tem 4 regimes, né, que são o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal, o regime da separação e o regime da participação final dos aquestos. Quando um casal opta por exercer outro regime que não seja a regra, que é o regime da comunhão parcial, necessariamente você tem que celebrar o contrato, que é o pacto pré-nupcial. E esse pacto, o que ele pode prever? Quais são as suas peculiaridades? Quais as cláusulas que podem ser inseridas? Quais são os limites quanto a esse exercício? Então, podem ser várias cláusulas que podem ser tratadas desde que atendam às necessidades dos casais, mas entre elas que a gente pode destacar aqui, né, que embora não sejam tão comuns e outras comuns também, a gente tem a questão de doação entre os cônjuges ou para terceiro, como os filhos, tem a retirar a obrigatoriedade de coabitação, também tem a hipótese de dispor sobre regras domésticas, como por exemplo, quem vai ficar responsável por limpar a casa, quem vai lavar a louça. Não, peraí, gente, sério? Meu Deus, mulherada, presta atenção nisso aí. Podemos então colocar no pacto quem é responsável pelos deveres domésticos, sim, é isso? Sim. Um assunto de tanto polêmico, né, tem que ser tratado também. Verdade. E além disso, tem a questão de você prever a famosa cláusula que levou a gente a bater esse bate-papo, que é da indenização em caso de traição por um dos nubentes, mas desde que fique comprovado, lógico. Mas fato é que, assim, você pode tratar ali, dispor sobre o que for necessário, né, o que for para atender a demanda do casal, mas desde que não viole as normas legais e não fira, seja diretamente ou indiretamente, algum dos direitos dos nubentes, de um ou dos dois. Lógico. E é muito importante do acompanhamento de um profissional habilitado, de um advogado, né, doutor? Como o senhor, que tem a especialidade na área, porque as pessoas não têm o conhecimento.
vai ao cartório. Muitos podem perguntar como esse pacto é feito, né? É no cartório de registro. E lá, às vezes, não tendo o acompanhamento de advogado, as pessoas ficam muito perdidas. Elas, às vezes, não sabem nem o que podem colocar nessas cláusulas. E esse pacto realmente tem a necessidade de um advogado habilitado, né? Então, gente, olha, procure aí um advogado da sua confiança, caso você tenha interesse em fazer o pacto pré-nupcial. Doutor Jordão, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço e obrigada a todos vocês por essa oportunidade que nós temos aqui, né, doutor? De poder estar trazendo para vocês conhecimento um pouquinho do direito. Um abraço, obrigada. Até uma próxima. Até.